Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E no dia de hoje, respondedor da pergunta: qual a lente fotografa aquilo que estamos vendo? Se é que isso existe de alguma forma, e se existir, é bom que a gente consiga dar uma argumentação sólida a respeito. E se não existir, também. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje neste vídeo, parte da playlist para lá do básico, onde a gente vai aprofundar os conceitos. Independente de qual seja a lente preferida da sua vida, a câmera, o flash, o tripé, o que seja o seu equipamento dos sonhos, compre com os meus amigos da loja Portsar. A loja Portsar tem produtos novos e usados. Os produtos usados são com garantia de procedência, garantia e tudo certinho, assim, sabe? Com tudo documentado. Então, porque comprar produto usado aí de fotografia no mercado pode ser uma armadilha. Aí na Portsar você tem garantia de tudo. E também tem produtos novos. Eles têm câmera, lente, cartão de memória, bateria, tripé, mochila fotográfica, iluminação, mas absolutamente tudo que você possa imaginar. A Portsar tem 2 lojas físicas no centro de São Paulo, com um pessoal capacitado para te atender lá e tirar todas as suas dúvidas, e assim você faz uma compra com toda a certeza necessária. Além disso, tem assistência técnica Portsar. Tanto loja como assistência estão aí há muitos anos no mercado prestando serviços de qualidade ao seu cliente. Das duas, tanto da loja quanto da assistência, e recomendo. E com o apoio deles, este conteúdo chega a vocês no dia de hoje. Então vai comprar um equipamento lá, fala com o pessoal da Portsar, fala que fui eu que indiquei, negocia lá um bom desconto, que vai sair bom negócio, eu tenho certeza. Mas vamos lá. Qual a lente que fotografa, que capta, que registra aquilo que os olhos estão vendo? Eu recebo essa pergunta com uma certa frequência entre alunos meus, entre seguidores aqui do canal, os membros apoiadores do canal. Aliás, se você ainda não é membro deste canal, seja membro, porque ser membro só traz vantagens. Você tem conteúdos exclusivos a partir do primeiro nível de apoio aqui do canal, que é o Um Café. Você manda um café para cá e já tem acesso a conteúdos exclusivos por aqui, acesso antecipado aos vídeos. Mas, se você quiser a partir do 2 cafés e também o café com pão na chapa, tem mais vídeos exclusivos para você, mais conteúdo exclusivo. Então, seja membro aqui do canal, que é só vantagem. E lógico, antes de eu continuar, você não vai, um vídeo com um tema tão bacana quanto esse aqui, você não vai esquecer de mandar aquela curtida, né? Curte aí agora para não esquecer depois. Mas vamos lá, porque olha, tem 2 páginas de roteiro aqui, tem gráfico, tem transferidor, tem coisa, hoje o negócio é complicado, então fica aqui até o fim porque tem muita informação. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, não 2 vídeos, metade e metade deste mesmo vídeo, para que a gente aborde 2 possibilidades distintas desse mesmo tema. Uma é mais no sentido do nosso cérebro, do nosso psicológico diante das cenas e tudo mais, e outra vai ser da geometria mesmo do olho humano e das lentes. Então os assuntos se complementam e a gente vai jogar tudo num vídeo só. A forma mais rápida de eu responder a pergunta qual a lente fotografa o que os olhos estão vendo é: não existe uma lente igual ao olho humano. Podia acabar aqui o vídeo? Podia, mas eu quero explicar melhor porque a gente vai fazer aproximações. Há quem diga que existe uma lente que é igual ao olho humano. Não, não existe. Quem diz isso está fazendo aproximações, arredondamentos para facilitar a vida, porque explicar isso aqui dá trabalho. E esse trabalho que eu vou ter agora. Vamos tentar responder isso. Primeiro de tudo, você tem que compreender os 3 instantes diferentes, os 3 momentos diferentes que acontecem dentro da sua cabeça quando você vê um negócio, fotografa e depois olha a foto. Primeiro você viu uma cena que te emocionou de alguma forma, te alegrou, te entristeceu, mexeu com você, te moveu, causou em você aquela coceirinha de fazer a foto. Então a cena mexeu com o seu emocional, com o seu físico, com o seu psicológico, a ponto de te motivar a uma foto. Aí você vai lá, pega a sua câmera e vai fotografar. Aquele impacto emocional
começa a dar lugar dentro do seu cérebro a uma racionalização, porque você tem que começar a pôr a técnica fotográfica para funcionar. Como eu vou fazer aqui a focalização e a fotometria e o balanço de branco, ou eu vou deixar tudo no automático, mas que lente eu vou usar, o zoom, alguma coisa, mesmo que você esteja com a câmera totalmente automática, com o seu smartphone, só de você pegar o equipamento, começar a pôr ele na função que você deseja e aí executar a foto, você está tirando o seu cérebro daquela emoção inicial e colocando o seu cérebro num processo racional de decisões técnicas. Consequentemente, seu cérebro agora já não é outro, ele já mudou de atividade, ele já está fazendo outras coisas para permitir que você faça a foto. Aí você fez a foto. Quando você olha a foto, você está num terceiro instante, um terceiro momento em que o seu cérebro já passou por uma emoção, já passou por uma racionalização e agora você, ainda sob o efeito dessa racionalização, quer se emocionar de novo como se você estivesse vendo a cena original na primeira vez. E a cena original na primeira vez já foi, ela já está no passado. Mesmo que a situação ainda esteja diante de você, já não é mais um primeiro impacto. Então, por melhor que seja a captura dessa fotografia, ela é, na melhor das hipóteses, um segundo impacto daquela mesma situação diante dos seus olhos. O seu cérebro já recebeu aquilo, já se amorteceu daquela emoção, já passou por uma racionalização e agora ele é outro vendo uma foto. Então, não tem como você olhar para a foto e sentir as mesmas emoções que te movimentaram a fazer a foto originalmente. Você já é, numa fração de um segundo, uma outra pessoa, modificada pela própria experiência de ter visto o que viu. E assim, não tem como, vendo pela segunda vez e ainda menor numa fotografia, que isso te cause o mesmo impacto. Por isso, geralmente, olhar uma foto é você olhar para ela e falar assim, não é bem isso que eu vi, não é bem isso que eu senti, não é bem isso que estava diante de mim. E essa sensação é mais do que normal, por melhor que você tenha sido na fotografia, por mais eficiente que você tenha sido nas técnicas, nos controles e tudo mais, de alguma maneira vai haver uma diferença que é causada pelo efeito das coisas no seu cérebro. Isso não tem como escapar, é assim que funciona. Alguém que escreveu bastante sobre essa história de buscar numa fotografia uma sensação, uma memória conforme a sensação afetiva, foi esse sujeito aqui, o Roland Barthes. Vamos colocar aqui o livro, A Câmara Clara. Nesse livro aqui, o Barthes, que era um semiólogo, um semiologista, ele se afasta um pouco da semiótica e vai buscar uma outra teoria, falando lá do studium e do punctum, e dentro dessa teoria ele vai buscar a imagem da mãe dele em fotos antigas e no sentido da emoção. A emoção que ele tinha ao ver a mãe, buscando essa emoção numa fotografia. E aí ele vai, tá tudo explicado no livro, é uma leitura que eu recomendo, tá bom? Roland Barthes, A Câmara Clara. É uma leitura interessante para que vocês tenham. Não é um livro fácil, tá? Desses que você vai ler em 10 minutinhos e já entendeu tudo. Não é bem assim. É um livro de filosofia com os pesos necessários e as dificuldades adequadas para quem quer coçar um pouco o cérebro com uma atividade engrandecedora, né? E recomendo. Mas, voltando aqui ao nosso ponto, então assim, você é outra pessoa que foi modificada e assim a foto jamais é a experiência real e a experiência real jamais está inteira na foto. Dito isso, tem mais coisas, porque não para por aí. Vamos colocar a partir de agora, eu já falei um tempinho aqui, vamos colocar a partir de agora fotos. Vocês vão ver fotos que eu fiz. Fotos, a maioria das fotos que vocês vão ver é de São Paulo, talvez tenha alguma outra, algum outro lugar e tal. Essas fotos têm todas um negócio em comum que eu vou explicar depois. Tá? Vamos pôr fotos para vocês não ficarem olhando a minha cara por 40 minutos aqui. Então daqui para frente tem fotos e eu vou continuar falando. Então você presta atenção aí porque tem mais alguns aspectos importantes para tratar. Depois que você percebeu que algo te emocionou, te moveu a fotografar, que você racionalizou o processo fotográfico e depois de racionalizar o processo fotográfico, você tentou se emocionar de novo olhando a foto e isso não vai funcionar desta forma. Depois de você entender isso, próximo passo que você tem que entender é que você vê o mundo com
com um aparato visual estereoscópico. Você tem dois olhos com a imagem conjugada pelo cérebro. Não é que os dois olhos estão enxergando coisas diferentes, eles estão apontados para a mesma informação, com uma ligeira diferença lateral entre eles, que é o espaço ocupado aí pelo seu nariz, e essas duas imagens desses dois olhos estão sendo conjugadas pelo seu cérebro, enquanto a fotografia é capturada por uma lente e não por duas. Uma outra coisa que acontece é que os seus olhos se movem o tempo inteiro, seu olhinho não fica parado, por mais que você queira, a não ser que você faça um esforço brutal de olhar fixo para alguma coisa, o que acontece normalmente é o seu olho ficar varrendo uma cena. Então ele se move o tempo inteiro, não para, enquanto que a fotografia ela é parada, mesmo que sejam técnicas de fotografia em movimento, ainda assim a imagem fica na tua frente parada. Então a tua forma de olhar a experiência real é uma, a tua forma de olhar a fotografia é outra. Se você tem dois olhos, a câmera tem um. Você está conjugando duas imagens distintas e a câmera está captando uma só. E igualar esses dois aparatos visuais diferentes é, eu diria, impossível, mas para não fechar tanto as possibilidades, vamos dizer que é quase impossível. Por fim, tem uma terceira diferença, que a sua experiência pessoal tem um decaimento natural na memória. A nossa memória não é confiável. Se a gente tentar lembrar de um mesmo fato a cada um ano, ao longo de 10 anos, a gente vai acabar contando 10 histórias diferentes, uma por ano, porque a gente lembrou de uma coisa a mais, de uma coisa a menos. Aí a gente olha uma foto que nos recorda aquele momento e aquele momento vai vir com outras coisas reconstruídas por essa fotografia. Então o que acontece é que há um decaimento da memória. Dentro do nosso corpo, do nosso cérebro, da nossa memória, a emoção sentida e a imagem vista estão conjugadas numa memória só. Você lembra o que você achou daquilo, você lembra o que você sentiu daquilo, e essa lembrança vai sendo mudada com o tempo para uma versão mais amenizada, ou mais modificada, ou mais romantizada, conforme o seu estado de espírito. Mas a sua memória muda com o tempo e ela muda conjugadamente, ou seja, tanto emoção quanto imagem, enquanto a fotografia permanece a mesmíssima lá na sua frente. Se ela não desbotar, ela segue igual para o resto da existência. Então vai se distanciando o que a foto captou do que você sente por aquele momento, por aquela situação onde você resolveu fotografar. A soma desses fatores, e a gente ainda vai ter mais fatores, a gente já passou por alguns importantes, faz com que tenhamos que cada vez por todas entender que não existe como a foto ser absolutamente fiel ao que foi visto pelo olho humano, ao que você sentiu, ao que você entendeu daquele momento, porque a vida é uma coisa, a fotografia é outra. A fotografia é uma fatia da vida com muitas limitações diante do que é a vida plena. Então você não vai ter nunca a experiência de, olha, isso que eu fotografei é exatamente o que eu vi. Se você chegar numa conclusão do tipo, não, eu exatamente, ó, essa foto aqui é exatamente o que eu vi, é capaz que você não tenha prestado muita atenção, ou era uma situação que não te causou maiores emoções, maiores felicidades ou tristezas, para mexer um pouquinho mais com seus interiores, né? Talvez tenha sido uma situação um pouco mais banal, mais corriqueira, e aí, não tendo um peso psicológico mais consistente, você entende que a foto está mais fiel à realidade dos fatos. Mas o normal é quando a gente fotografa momentos especiais da vida que depois, olhando as fotos, elas não exatamente carreguem ou sejam capazes de carregar as mesmas emoções, por melhores que sejam os nossos esforços. Esse bloco precisa ser entendido e você vai entender 10 vezes melhor esse bloco se largar uma curtida nesse vídeo. Nesse momento, se você esqueceu lá no começo, já joga a curtida agora para não esquecer depois, porque a curtida avisa o algoritmo que esse vídeo é bacana e assim você tem a condição de informar para o YouTube, para pôr na memória do YouTube que esse vídeo é bacana, e informando isso para o YouTube, ele indica esse vídeo para mais gente. Você também pode considerar ser membro aqui do canal, comprar os meus cursos e, se for comprar equipamentos fotográficos, lembra de comprar com o pessoal da Portsar. Vamos sair das percepções, da história dos momentos distintos e de tudo mais, e vamos mandar um pouquinho de anatomia do olho humano e geometria. Não vai doer não, fica tranquilo. Vamos lá.
Eu tô tentando que o vídeo não tenha 1 hora de duração, hein, gente? Já foram 16 minutos de arquivo gravado aqui. Vamos tentar terminar essa história em menos de 40. Vamos lá! Uma quarta diferença importante que vai acontecer é assim, seus olhos têm uma particularidade que são a distribuição entre uma visão central, de alta acuidade, de alta precisão, e uma visão periférica. Cada olho seu tem isso. Então você tem a chamada visão central ou foveal, da fóvea dos seus olhos, e essa área bem central, que tem um ângulo bem estreito de captura de imagem, é cercada pela imagem da visão periférica. E aí você tem dois globos assim de visão conjugados um em cima do outro, que são os dois olhos. Há um pouquinho de sobra do olho direito que o olho esquerdo não vê, há um pouquinho de sobra do olho esquerdo que o olho direito não vê, e o nosso nariz no meio do caminho, que o nosso cérebro aprende a tirar ele daí magicamente. Então a gente, quando está olhando no mundo, a gente não repara no nosso nariz, mas a gente está vendo ele 100% do tempo. E aí o que acontece é, você tem esses dois blocos de imagem com um centro, né, de atenção e uma área periférica. Se a gente for até a página da Wikipedia de visão periférica, a gente vai encontrar várias ilustrações interessantíssimas, e uma delas é essa aqui, que eu estou pondo agora na frente para vocês aí. Eu vou pôr na edição do vídeo também para ficar bem mais fácil de ver, tá bom? Essa imagem aqui determina aqui a visão central, a visão paracentral, a visão macular, da mácula dos seus olhos, a near peripheral, ou periférico próximo, o meio periférico e o periférico distante. Então o que acontece? Você tem um ângulo super aberto aqui que passa de 180 graus, ou seja, passa da largura total da sua cabeça, que é o periférico distante. Você pode fazer um teste aí, você pode botar aí alguém vai acabar congelando esse frame aqui, vai fazer uma figurinha, alguma coisa e mandar no meu grupo de alunos e apoiadores. Eu sei que isso vai acontecer e deixa quieto, deixa rolar. Mas você pode pôr as suas mãos do lado das suas cabeças e ao balançar os seus dedinhos, você vê que os seus olhos no cantinho percebem essa movimentação, mas não com nitidez. Se você fizer a mesma coisa com a mão um pouquinho mais para frente, no outro ângulo, você vê com mais nitidez. Se você melhora cada vez mais. Se você puser a mão na sua frente, você vê ela com toda clareza. Isso vale para tudo. Então, qualquer situação ao seu redor, você está vendo com alta acuidade e precisão aquilo para onde você está olhando. Um pouco menos em volta, menos ainda numa área mais distante e menos ainda lá na periferia da sua visão. A câmera não funciona assim. Por mais que exista mais nitidez no meio da lente do que nas bordas, ainda assim não é a diferença de uma visão central e periférica. A lente tem uma distribuição de nitidez muito mais eficiente do que a do nosso olho, e não tem o nosso cérebro fazendo um processamento que diz, olha, onde você tem que olhar é isso aqui que está no meio, presta atenção nisso aqui, você está lendo um texto, beleza, tal, foca aí, e o resto em volta é só para você não cair em armadilha. A visão periférica ela tem essa função de nos dar contexto, para a gente não tropeçar quando está andando, para quando a gente não tomar um susto quando uma pessoa está chegando perto da gente e a gente já percebeu a aproximação de alguém e a gente nota. Então a visão periférica ela está lá para que a gente não tome susto, para que a gente não tropece, para que a gente entenda contextos e distâncias, mas a informação está sendo captada por aquela visãozinha central. E aí a gente entra numa questão geométrica que é muito simples. Vamos lá. 5 graus de visão central. A visão foveal tem algumas fontes que eu cheguei a pegar que ela teria 2 graus, mas eu estou supondo. Eu li um monte de coisa a respeito e não tem sei lá, eu não sou oftalmologista também, né, gente? Um cientista da área poderá determinar melhor essas coisas do que eu. Mas algumas fontes indicam 2 graus, eu estou supondo que possam ser 2 graus de cada olho, e na soma 2 graus e meio, você tem os 4, 5 graus dos dois olhos conjugados, por exemplo, que é a visão humana, ela funciona, espera-se, a não ser para quem tem alguma deficiência visual, espera-se a conjugação da imagem de 2 olhos. Você tem aí 5 graus de uma visão central. Aí você fala assim, qual lente fotográfica tem uns 5 graus, uns 8 graus aqui da paracentral? Quais lentes fotográficas equivalem a isso? Aí eu fui fazer um pouquinho de pesquisa para colocar que, por exemplo, uma 800 milímetros de comprimento focal, a super mega teleobjetiva,
tem um pouco mais de 3 graus de ângulo de visão. Então a gente está falando, uma 600 milímetros tem um pouco mais aberto que isso, uma 1200 milímetros mais fechado que isso. Então a gente está falando que a visão central do ser humano está ali qualquer coisa entre uma 600 e uma 1200 milímetros. O nível de fechamento de ângulo. Pô, todo mundo concorda? Deixa eu pôr uma foto aí. Vocês estão vendo uma foto da Lua. Isso é o melhor do que eu consegui com uma 300mm montada numa câmera APS-C. Então vai dar o ângulo de visão de uma 450mm, que é 5,4 graus, para olhar a Lua. Todo mundo concorda que isso não é exatamente o olho humano. A gente não dá essa aproximação toda no olho humano. E aí você fala assim, bom, imagina um 800, uma 1200mm. Se todo mundo concorda que o olho humano não é uma super teleobjetiva, a gente pode pegar o outro lado aqui, que é o fato de que existe a periferia distante, a visão periférica distante, que chega a 180 graus. Então vamos botar uma foto com um olho de peixe que capta 180 graus. E aí vocês estão vendo 180 graus de visão, mesmo que for, ó, tem olho de peixe circular, tem olho de peixe retilinear, né? Que faz o retângulo todo da imagem, a circular faz aquela bolinha. Todo mundo concorda que a visão humana não é bem assim um olho de peixe. Todo mundo concorda. Ninguém discute isso aí. Então o que acontece? Se nem a sua visão de alta acuidade corresponde a uma lente e nem a sua visão toda corresponde a uma lente, afinal de contas, qual lente talvez possa minimamente corresponder a alguma coisa que a gente tem aqui? Veja bem, fazendo um resumo rápido, até aqui a gente viu que não teremos um registro fiel à emoção humana, tá? E a emoção impacta na forma como a gente acha que viu as coisas. Vimos que a visão foveal nos dá uma super tele, que a visão periférica toda nos dá uma olho de peixe, que essas coisas não são lentes que a gente chamaria essa é igual ao olho humano. Então até aqui a gente já andou longe no aprofundamento dessa ideia de buscar a lente que é o mais próxima possível geometricamente, porque em termos emocionais, a coisa da emoção, gente, vai vir quando vocês dominarem tanto a técnica e a linguagem fotográfica, que fotografia é uma língua, assim como é o português, o inglês, o alemão, o francês, o italiano, o japonês, os idiomas que se falam na China, lá o mandarim, o cantonês e tudo mais. Uma língua é uma forma de articular informações para a compreensão de outra pessoa. E aí a fotografia é isso. Você tem um linguajar da fotografia, você tem elementos de desenho fotográfico como linha, forma, textura, padrão de repetição, quebra de padrão de repetição. Você tem informações relacionadas à teoria do design, como espaço positivo, espaço negativo. Você tem as coisas da técnica fotográfica, como foco e desfoque, profundidade de campo. Tudo isso que inclusive eu cubro todos esses assuntos nos meus cursos, boa parte do que eu falei agora cobre no curso Elementos do Desenho Fotográfico. Tudo isso é parte do quê? Da linguagem fotográfica. Como se compõe uma foto, como se harmoniza uma foto e assim por diante. Dominando a linguagem, você consegue falar alguma coisa com as suas fotos. Conseguindo falar alguma coisa com as suas fotos, a emoção finalmente pode ser transmitida. Não quer dizer que a emoção transmitida é a mesma que a emoção sentida na hora que você fez o clique, mas você ao menos passa alguma coisa. Uma coisa que ajuda talvez a passar é você fazer uma aproximação geométrica do que seu olho tá vendo naquela situação, e é isso que a gente está buscando nesse segundo bloco deste vídeo. Não é olho de peixe, não é a super teleobjetiva. E muita gente fala assim, a lente do olho humano lá é a 50mm, eu li isso em algum lugar, professor de fotografia falou isso, tal. Isso aí é um negócio que está espalhado há muito tempo na fotografia e que não consegue uma base científica real que comprove. E aí eu comecei a pensar o seguinte, eu fiz experimentos em mim mesmo, sobre a minha qualidade de percepção em variados ângulos, isso eu estou fazendo há anos, experimentando com lentes para ver qual lente, quando eu fico com o meu olho parado, aí eu olho a paisagem, eu boto a câmera na minha frente, vario a lente e tento ver, tento sentir quanto de visão periférica eu estou prestando atenção, quanto não, porque isso aí muda de pessoa para pessoa. Tem pessoas mais atentas à visão periférica, então elas têm o foco, estão olhando para alguma coisa, mas não estão com o cérebro desligado para o que está no entorno. Tem pessoas que são assim. Já tem pessoas que são mais focadas na visão
foveal mesmo e dão aquela ignorada na visão periférica. Essas pessoas são aquelas que quando você está vindo quase de frente com a pessoa não te vê, você dá oi e a pessoa toma um susto, porque a pessoa está super focada em algo na visão central dela. E já tem outras pessoas que mal você se aproximou, a pessoa oi, te dá um oi porque te viu mesmo estando de lado e assim por diante. São pessoas mais atentas à visão periférica. Isso aí muda de pessoa para pessoa. A lente que melhor corresponde a esta conjugação de visão central, foveal, com visão periférica, vai variar de pessoa para pessoa. Eu fiz um conjunto de experimentos para mim, tá? E eu, pegando esse gráfico aqui, eu falei qual lente chega... Porque é fácil de supor que a gente presta mais atenção na visão periférica próxima e menos atenção na visão periférica distante. Isso é bem fácil de perceber. Aí, se você imaginar qual lente tem esses 60 graus de abertura, que é, em média, o que tem a visão periférica próxima, você vai ver que chega ali na 35mm. 35mm ela tem 63 graus de ângulo de abertura. Isso quando montada numa full frame. Então a 35mm, se a gente está falando numa APS-C, a gente está falando aí de uma 24mm. Então numa APS-C a 24mm dá o mesmo ângulo de visão que numa full frame a 35mm. E aí numa médio formato vai ter alguma que dá o ângulo equivalente a uma 35mm do full frame. Essa lente, que é a 35, ela corresponde em ângulo a essa história da sua visão central mais a sua visão periférica próxima. E é bem plausível que a gente tenha um campo de atenção mais forte na área de visão periférica próxima, que não tanto na visão periférica intermediária, mediana, ou muito menos ainda na periférica distante. Se a gente pegar 50mm, a 50mm, que seria 33mm no APS-C, ela tem um ângulo de visão menor do que esses 60 graus, tá? Ela tem um ângulo de visão de 46,8 graus. 46,8 graus não chega a ser metade do campo visual da 35mm, mas é mais estreito. Então é algo mais dentro dessa visão periférica próxima e não tanto no limite da visão periférica próxima. Aí a gente vai entrar no meu conceito de lente normal, que muita gente fala que lente normal é a lente que é igual ao olho humano. Isso é uma maluquice. Mas se a gente entender que lente normal é a lente que não causa uma surpresa ao ser humano, porque a olho de peixe nos é surpreendente, a super teleobjetiva nos é surpreendente, ou seja, vemos evidentemente que não é igual ao que a gente vê, que enxerga. Aí o que acontece é, as lentes que não causam tamanha surpresa, a gente pode começar a chamar de lente normal, ou seja, elas têm uma normalidade dentro da nossa percepção. As distâncias, os tamanhos, as perspectivas não parecem erradas, estranhas, alteradas e assim por diante. Com essa ideia, eu costumo dizer que lente normal é qualquer coisa indo ali dos 28mm até uns 60mm, porque são lentes que não causam estranheza para a imensa maioria das pessoas. Aquela pessoa que tem uma tendência a perceber melhor a sua visão periférica, talvez entenda que a lente normal dela, a lente que mais corresponde ao olho humano para ela, seja ali a 28, 30, 35mm em full frame e os equivalentes a isso no APS-C. E a pessoa que é mais super focada, que despreza mais a visão periférica, talvez entenda, minha visão aqui, o que eu olho, eu enxergo mais o que é uma 40, uma 50, uma 60mm. Esta faixa de lentes corresponde a um bom achado do que está bem perto do que o olho humano capta em termos geométricos, e assim você vai precisar fazer testes com a sua cabeça, com o seu ser humano aí, de ir para campo, de olhar para uma paisagem, fixa o olho num ponto, aí põe a câmera na sua cara e fala, e aí? Agora o que a câmera pôs aqui na minha frente é mais estreito ou mais largo do que o que eu estava vendo? Se for mais estreito, você abre o zoom. Se for mais largo, você fecha o zoom. Até que as coisas comecem a coincidir. E aí você fala, poxa, o meu olho, a minha percepção visual, porque quando você vai fotografar, você vai fechar um olho, você vai ver através de uma imagem só. Então há uma mudança entre o que a gente está enxergando com a visão estereoscópica para a visão monocular aí da lente. Então o que acontece é que vai haver uma mudança, mas você vai treinando e testando isso até achar. Eu já fiz esse teste milhares de vezes comigo e fiz um monte de vezes com alunos meus em cursos presenciais. Para mim, ficou muito evidente
que a lente mais próxima do que é o impacto geométrico do que eu observo quando eu estou diante de algo é a 28mm. 28mm é um comprimento bastante consistente com tudo aquilo que eu prestei atenção logo que eu olho para alguma coisa. Pode ter num momento em que eu estou mais atento no detalhe, eu estou chegando ali na 35 ou até na 50mm. Pode ter num dia que eu estou mais assim, varrendo a cena, mais aberto, chegar lá no 24mm. Mas o campo de normalidade de observação para mim está dentro deste intervalo de 24 a 50mm, com muito maior prevalência para 28mm. E aí quando eu li isso aqui tudo, quando eu cheguei na conclusão que a visão periférica próxima equivale para uma maioria de pessoas a 35mm, eu me pus num teste, que era achar se isso também funcionava legal para mim. E eu fiz testes fotográficos, eu fui rever o meu acervo de fotos, e eu concluí que sim, em vários momentos o 35mm também está com uma aproximação bem sólida, ou seja, eu produzo muitas fotos com esse comprimento focal, eu produzo muitas fotos com 28, com 24, mas eu não produzo muitas fotos com teleobjetivas, nem com super grande angulares, 15mm, olho de peixe e tal, nem tenho. Eu nunca tive na vida uma olho de peixe. Eu só peguei para testar e trazer conteúdos aqui para o canal. Então não é uma lente que eu alguma vez me interessei em ter e assim por diante. Aí a bola tá com vocês agora, vocês vão fazer o teste, vão escrever aí nos comentários. A minha lente, a lente que eu concluí, que é a lente assim da minha cabeça, que o meu sistema ocular emparelha mais geometricamente e você vai escrever qual é a sua. Se você já fez esses testes, comenta aí que fez os testes e que chegou nessa conclusão. Se não, você pode falar que você acha que é determinada lente, mas que você vai testar. E também o que você acha disso tudo, coloca aí nos comentários. As fotos todas que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, todas elas foram feitas com lentes 28 a 50mm. Talvez tenha uma ou duas ali com 24 que passou pelo meio, mas a imensa maioria eram 28 e 35. Uma outra com 50, mas 28 e 35 a maioria das fotos que eu pus no começo do vídeo. E esse vídeo está sendo gravado com uma objetiva 35mm, que é bem uma normalidade de perspectiva. Se você sentar numa mesa para conversar comigo, você vai estar mais ou menos nessa distância que está a câmera agora e vai me ver com esta perspectiva. Ou seja, é bem coerente a 35mm como uma representação fiel das perspectivas do olho humano numa maioria de situações, por uma maioria de pessoas com alguma base científica baseado na oftalmologia e na anatomia do olho humano. Para você pode não ser. Se a gente pegar as câmeras antigas, e tem algumas aqui atrás, muita câmera de lente fixa antiga vinha com uma lente 38mm ou 35mm. As Fuji X100, por exemplo, elas vêm com uma lente que equivale a uma 35mm. Essas câmeras de lente fixa para uso geral, geralmente vêm com uma 35mm. E as câmeras que eram no passado voltadas mais para uma reportagem, uma Pentax, uma Leica, tal, vinham com a 50mm. Então dá para entender que as pessoas no uso comum da fotografia talvez entendessem e gostassem mais de uma lente um pouco mais aberta como uma 35, enquanto um fotojornalista, um repórter gostasse de algo um pouco mais fechado como uma 50, porque ele precisa dar um foco em um acontecimento específico, dentro ainda de um intervalo de lentes que não causa surpresa para nós, não é estranho para nós e assim por diante. Então tudo que está nesse intervalo aí, nesse miolão de uma grande angular não muito aberta como a 24 ou principalmente a 28, passando por tudo que tem ali até 35, 50, 60, de repente até uns 70mm, a gente está dentro do que a gente possa encarar como lentes normais, lentes que não causaram surpresa para o olho humano e lentes que então estarão um pouco mais próximas da anatomia e da percepção dos nossos olhos. Até por isso a zoom normal é geralmente uma 24 a 70. Ou antigamente era 28 a 70, hoje elas são 24 a 70 porque a tecnologia evoluiu. Então a lente normal é geralmente ou a 35 a 50, a lente zoom normal é a 24 a 70, o que indica uma proximidade com estes ângulos da visão central mais visão periférica próxima e ignorando as visões periféricas mais abertas.
Bastante informação, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Eu acho que eu não esqueci nada. Você viu as fotos no começo do vídeo. Eu já, historicamente, eu não consigo, a 50mm ela não desce muito para mim. Eu já fotografei com 50mm bastante, mas eu acho ela muito fechada. Eu acho sempre que ela cortou algo que eu vi, enquanto que a 28 e a 35 elas não cortam. A 35 ainda corta um pouco às vezes para mim, mas a 28 eu olho e falo, é isso. E agora eu quero saber de você aí, qual é a sua lente? Coloca aí nos comentários pra gente continuar essa conversa. E seja lá qual for a sua lente, compra lá com os meus amigos da loja Portsar. E se a sua lente precisar de manutenção, fala com o pessoal da assistência técnica Portsar. Também lembre-se que você pode se tornar membro aqui do canal, tem 3 níveis aí de membros no canal. Os níveis superiores, que são 2 cafés e o café com pão na chapa, dão direito a mais vídeos exclusivos. Mas desde o primeiro, que é um café, tem vídeos exclusivos, tem acesso aos grupos de WhatsApp e Telegram, é um monte de coisa, tem acesso antecipado aos vídeos, então seja membro aqui do canal, curte esse vídeo antes de sair, compartilha para os seus amigos em grupos que você participa, porque aí a informação espalha e mais gente vem aqui trocar ideia, e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!